O melhor curso de inglês para iniciantes. Se você está começando a aprender inglês do zero, já tentou aprender antes ou está travado, esse aqui é o vídeo mais importante que você precisa ver hoje. E esse é um daqueles vídeos que não tem enrolação. Eu analisei 5 pontos que eu considero essenciais para quem está começando e eu vou mostrar qual curso, na minha avaliação, realmente vale a pena para quem está nessa situação. Porque quando você está começando, é muito fácil escolher um curso olhando para algumas coisas que parecem importantes, mas que no fundo não dizem tudo sobre a qualidade do curso. Como a quantidade de aulas, se o professor é famoso, o preço, a quantidade de alunos. Mas nada disso garante que o curso realmente seja uma boa escolha para quem está construindo uma base no inglês. O que realmente importa é saber se o curso ele consegue dar uma direção para quem está começando, ensinar aquilo que realmente precisa ser aprendido primeiro e, principalmente, colocar esse conhecimento em prática. E como prometido aqui, eu já vou direto ao ponto, mas não sai do vídeo aqui porque eu vou explicar detalhe por detalhe porque eu cheguei nessa escolha e se você sair agora pode acabar perdendo alguma informação importante. Na minha avaliação, o melhor curso de inglês hoje é a jornada do autodidata em inglês. E sim, eu vou deixar esse link do site oficial com todas as informações mais atualizadas aqui embaixo na descrição e também aqui embaixo no primeiro comentário. Mas eu recomendo que primeiro você assista esse vídeo, depois você vai lá no site para analisar tudo com calma. Porque eu sei, vocês são bem apressados, correm lá para o link, mas depois vocês não entendem alguma informação e acabam tomando alguma decisão precipitada. Inclusive tem um detalhe praticamente oculto dentro do site que é muito fácil passar despercebido e que pode ser bem importante para ajudar você na sua decisão. Daqui a pouco mais eu volto nisso e eu mostro exatamente o que é. E eu faço essa indicação porque hoje, se algum amigo meu perguntasse qual curso escolher para começar do zero, eu indicaria justamente a jornada do autodidata, sem pensar duas vezes. Na minha avaliação, ela entrega recursos que normalmente você só encontra em cursos muito mais caros, mas por um valor que continua acessível para a maioria das pessoas. E agora deixa eu mostrar por que eu cheguei nessa conclusão. Eu analisei 5 pontos, presta atenção principalmente no quinto, porque ele tem a ver com uma das maiores dúvidas de quem está procurando um curso, o custo-benefício. E o primeiro ponto que eu analisei foi justamente a metodologia, porque para quem está começando do zero, isso faz uma diferença enorme. Você pode encontrar um curso com centenas de aulas, milhares de alunos, um professor muito conhecido, mas se o curso não deixar claro o que você precisa aprender primeiro, é muito fácil ficar perdido. Você começa pelo vocabulário, depois vai para a gramática, entra nos tempos verbais, aprende algumas expressões e quando percebe já está estudando várias coisas ao mesmo tempo sem saber exatamente o que deveria priorizar. Por isso, na minha avaliação, um bom curso para iniciantes precisa fazer justamente o contrário. Ele precisa dar direção. Você precisa saber o que estudar agora, o que vem depois e como uma etapa se conecta na próxima. E foi justamente nesse ponto que a jornada me chamou a atenção. Ela utiliza o método 80-20, buscando priorizar aquilo que é mais útil para quem está começando. E isso, para quem está lá no início, pode evitar uma quantidade enorme de tempo perdido. Mas metodologia sozinho não resolve tudo, depois de aprender onde você vai praticar. E esse aqui é justamente o segundo ponto que eu analisei, a prática de conversação. Porque esse é um dos maiores problemas de quem começa a estudar inglês. Você assiste às aulas, aprende palavras, entende algumas estruturas, mas não pratica. E aí acontece aquela situação que você provavelmente já conhece. Você entende o que está lendo, o que outra pessoa está falando, mas quando chega a sua vez de responder, você trava. Não porque não estudou, mas porque conhecer o inglês e conseguir usar o inglês são coisas diferentes. E para um iniciante ter oportunidades de praticar desde cedo, pode fazer muita diferença. Na jornada, além das aulas gravadas, existem aulas de conversação ao vivo, 6 vezes por semana, incluindo também uma aula com um professor nativo lá dos Estados Unidos. Então você tem a possibilidade de aprender e colocar esse conhecimento em prática com frequência. E falando nisso, mesmo com um bom curso e um caminho organizado, existe uma dificuldade que muita gente só percebe depois que começa, como praticar o inglês todos os dias. E aí que entra um dos recursos que eu achei mais interessantes na jornada, o Gabrielzinho. Ele é uma inteligência artificial integrada lá no seu WhatsApp. Você pode conversar com ele por mensagem ou por áudio e pode usar esse recurso para praticar inglês no dia a dia. E para quem está começando, existe uma vantagem muito interessante nisso. Você pode praticar sem aquela pressão de estar conversando com outra pessoa. Você pode errar, pode tentar novamente, pode repetir uma frase,
e continuar praticando. Na minha opinião, isso ajuda a diminuir uma das maiores barreiras de quem está começando, o medo de errar. E pode praticar um pouco todos os dias. Agora tem uma coisa que eu prometi mostrar lá no começo desse vídeo, aquele detalhe praticamente oculto que é muito fácil de passar despercebido dentro do site. Logo no início do site, que você vai acessar pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, também nos comentários, existe um botão que muita gente pode simplesmente ignorar. Mas esse é um vídeo importante em que o próprio professor apresenta a plataforma e mostra como a jornada funciona por dentro, inclusive fazendo demonstração do próprio Gabrielzinho. Eu considero muito importante você pegar e assistir esse vídeo antes de tomar qualquer decisão, porque você consegue ver o que realmente está sendo oferecido, em vez de depender apenas ali das informações escritas sobre o curso. Mas existe outro problema que pode atrapalhar muito quem está começando. Você sabe o que estudar, tem aulas, tem material, até consegue praticar, mas chega no dia seguinte e não sabe qual é o próximo passo. E esse é o terceiro ponto que eu analisei, a organização do aprendizado. Porque quando você precisa descobrir tudo sozinho, é muito fácil começar a pular de uma coisa para outra. Hoje você vê uma aula no YouTube, amanhã você baixa um aplicativo, depois encontra uma lista de palavras e na semana seguinte começa outro método. E sem perceber, você está sempre recomeçando. Por isso, para um iniciante, eu considero muito importante ter um caminho já organizado. Na jornada existe um cronograma que organiza essa sequência de estudos com tarefas diárias, uma progressão pensada para acompanhar o aluno. Você não precisa ficar pensando ali o tempo inteiro, o que eu estudo agora. Você consegue seguir uma direção e ir construindo sua base aos poucos. E agora vamos ao quarto ponto, que é a flexibilidade. Já fica um aviso aqui, no quinto ponto eu vou falar sobre o custo-benefício, que é uma das coisas que mais pesa aí na decisão de quem está procurando um curso de inglês. E a flexibilidade é muito importante, porque talvez você esteja começando a trabalhar, talvez esteja estudando, talvez tenha filhos, ou simplesmente não consiga seguir uma rotina com horário fixo. E nesse caso, um curso que depende exclusivamente de você estar em um determinado lugar e horário, pode acabar dificultando a sua constância. Na jornada, você pode acessar as aulas pelo celular, pelo tablet, computador, organizar os estudos dentro da sua rotina. As aulas ficam gravadas, ficam disponíveis para serem assistidas quando você puder, e ao mesmo tempo você consegue participar das aulas de conversação, então você aproveita já essa parte da prática. E para quem está começando, essa combinação faz bastante sentido. Um caminho organizado para saber o que estudar, aulas para construir a base, conversação para começar a usar o idioma e ferramentas para continuar praticando no dia a dia. E agora chegamos aqui ao quinto e último ponto, o custo-benefício. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou falando simplesmente de preço. Porque um curso barato pode entregar muito e um curso caro pode entregar pouco. O que realmente importa é o que você recebe em troca do que você está pagando. E a jornada me surpreende bastante, porque acaba batendo de frente com cursos de professores muito conhecidos, que construíram marcas muito fortes na internet. E eu não estou dizendo aqui que esses cursos sejam ruins, mas em alguns casos, parte do que você está pagando também está relacionado ao marketing e à força dessa marca. E não necessariamente uma quantidade maior de benefícios, de aulas ou recursos. Na jornada você encontra uma combinação que, na minha avaliação, é difícil de ignorar. O método 80-20, aulas gravadas, cronograma, conversação ao vivo, professor nativo, inteligência artificial lá no WhatsApp, suporte, certificado reconhecido pelo MEC, e ainda tem outros bônus que você confere lá no site. E você ainda pode encontrar opções de plano anual e vitalício. Eu não vou falar aqui sobre o valor exato aqui dentro do vídeo, porque isso pode mudar com o tempo, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu posso dizer uma coisa com tranquilidade. Entre os cursos profissionais que eu conheço, a jornada do autodidata tem um dos melhores custos-benefício atualmente. E só para você entender aqui o que eu estou dizendo, outro dia mesmo aqui no canal um inscrito comentou em um vídeo que uma escola tradicional ele gastou mais de R$2.000 apenas com matrícula e material. Isso sem contar a mensalidade todos os meses. Isso é importante porque quando você analisa o que está incluído, quanto tempo você vai ter acesso, as oportunidades de conversação, as ferramentas de prática e todos os outros recursos, a relação entre preço e entrega pode mudar bastante. Você não está pagando apenas por aulas gravadas, mas por uma estrutura completa para aprender, praticar e continuar avançando. E tem mais um detalhe que também entra nessa conta para algumas pessoas, o certificado. E a jornada do autodidata tem certificado MEC por meio de uma extensão universitária da Unifatec e pode ser utilizado em situações para valorização do currículo, horas complementares na faculdade, processos seletivos. E talvez isso não seja importante para você, mas para quem precisa desse tipo de comprovação,
é mais um recurso que entra nessa conta do custo-benefício. E quando eu coloco todos esses pontos juntos, a escolha começa a ficar muito mais clara. Metodologia, conversação, organização, flexibilidade e principalmente custo-benefício. E é justamente por isso que quando eu olho para quem está começando do zero, já tentou aprender inglês antes ou está travado no básico, a jornada acaba se destacando. E foi pensando aqui nesses critérios que eu cheguei à minha escolha. A jornada do autodidata em inglês é hoje a minha indicação para quem está nessa situação. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não escolha aí um curso porque apenas tem muitas aulas, porque o professor é famoso ou porque tem milhares de alunos. Pergunte primeiro, esse curso vai me mostrar o que eu realmente preciso aprender? Eu vou conseguir praticar? Eu vou conseguir ter oportunidades de começar a falar? E principalmente, esse curso vai me ajudar a sair do lugar onde eu estou hoje? Se você quiser conhecer melhor a jornada do autodidata, conferir todas as informações mais atualizadas, o link do site oficial está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Porque no final das contas, o melhor curso não é simplesmente aquele que promete ensinar inglês. É aquele que consegue mostrar o que aprender, como praticar e como continuar avançando. Foi justamente isso que eu procurei quando fiz essa análise. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a tomar uma decisão com mais segurança. Bons estudos e até o próximo vídeo.